Bom dia, Panteras! E nossa jornada da riqueza vai começar. E eu tenho certeza que esse mês de abril ele vai te trazer não só muitos insights, mas principalmente respostas. Eu preparei a jornada da riqueza com todo o amor do meu coração para que a gente possa realmente fazer com que o mês de abril ele seja talvez a preparação de uma vida completamente fora daquilo que você acreditou que podia viver. Alguns anos atrás, eu tomei uma decisão. E essa decisão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi uma decisão fácil de eu tomar. Foi a decisão que eu não aceitaria mais a escassez na minha vida. Eu não aceitaria mais relacionamentos ruins. Eu não aceitaria amigos falsos, folgados. Eu não aceitaria o endividamento. Eu não aceitaria a falta de dinheiro. Eu não aceitaria me sentir pequena nos lugares que eu fosse. Eu não aceitaria viver com aquele vazio, com aquela ansiedade, com aquela sensação de tipo... será que a vida vale a pena? E talvez você tá me ouvindo hoje e você já esteja num ponto muito melhor do que o meu. Talvez você já tá começando essa jornada da riqueza com um pouco mais de limites, com um pouco mais de posicionamento, com um pouco mais de clareza daquilo que você queria. Sabe, por que você tá falando de clareza? Porque naquele dia, quando eu tomei aquela decisão, né, e as Panteras, minhas alunas, conhecem o dia da decisão, que foi dia 11 de março de 2016, naquele dia, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria. Naquele dia, eu só sabia dizer o que eu não queria mais. Então, eu vou começar a live de hoje... e a gente vai voltar para esse horário que tantos de vocês pediram. E eu vou pedir para que você faça a troca, que você pegue esse avião, que você envie para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que você ama, que você gostaria de ver prosperar, que você gostaria que construísse uma nova mentalidade para que essa pessoa, assim como eu, construir uma nova vida. E eu sei que você, tenho várias alunas que já estão nessa etapa de construção, que vocês também consigam construir. Então agora eu vou receber todo mundo que está chegando aqui na live e é importante que a gente faça esse movimento do dar e receber para que a gente expanda cada vez mais a mentalidade do brasileiro. Bom dia Lívia, bom dia Laís, bom dia Fran, bom dia Pantera, tem Pantera Negra, ó, bom dia Silvia. A Fran, Silvia, minhas Panteras Negras, Joy, Débora. Bom dia, gente! E como todo mundo me pediu, no final a gente vai. Eu trouxe aqui, ó. Trouxe meu café e eu trouxe a nossa cartinha que vocês tanto sentiram falta. Bom dia! Então, bora começar? Agora que eu dei bom dia, vocês estão mandando aí para o maior número de pessoas? Bom dia, Ana Carla! Então vamos lá. Quando eu fui montar a jornada da riqueza, eu fiquei pensando assim: o que a Sabrina 2016 mais desejava? E é muito incrível você fazer uma viagem no tempo quando você para o seu dia corrido, para o seu momento, né? A gente tá o tempo inteiro, a gente hoje tem muita informação, a internet traz muita informação. E eu percebi que essa jornada da riqueza, ela não foi feita só para vocês. Ela foi feita para mim. E ela foi feita para que eu honrasse toda a minha trajetória. Ela foi feita para que eu fosse grata e valorizasse tudo que eu vivi nos últimos 8 anos.
Nos próximos dias vocês vão descobrir muitas novidades, vocês vão ficar sabendo de muita coisa boa que vai acontecer por aqui, por esse perfil, na escola de empreendedorismo. Tem muita novidade vindo por aí. E eu percebi que quando eu fui preparar a jornada da riqueza para vocês, era um momento de honra e gratidão à minha jornada. E eu quero começar falando sobre isso porque a gente sempre traz nesse perfil dinheiro. A gente sempre traz nesse perfil fazer 20 mil reais por mês, que é para que você faça parte de 1% da população. Sim, só 1% da população faz acima de 20 mil reais. E mesmo eu estando neste 1% há muito tempo já, eu percebi durante a estrutura dessa jornada da riqueza que eu não estava valorizando o fato de eu estar neste 1%. E quando eu escolhi a palavra riqueza, eu escolhi essa palavra por um motivo. E esse motivo foi começar a te trazer consciência de que a gente não é rico só de dinheiro. A gente pode ser rico de dinheiro, a gente pode ser rico de saúde, a gente pode ser rico nos nossos relacionamentos. A palavra riqueza, ela tem muito a ver com prosperidade. E quem estava aqui no meu perfil sábado viu eu falando sobre o arco-íris, que talvez você nunca tenha visto que na Bíblia Deus faz um acordo com o homem. E esse acordo, ele representa esse pacto, na realidade, né? A palavra é mais fácil, a palavra é pacto. Ele representa esse pacto através dos arco-íris. E quando, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu era extremamente apaixonada pelo arco-íris. Hoje eu ainda tenho um pouco de criança, ó, compro canetinha, tá vendo? Quem aí é desse grupo que ainda tem uma criança aí dentro? Tem uma criança que gosta de ter coisas coloridas, roupas coloridas e canetinhas coloridas. E a gente, quando vê um arco-íris, a gente se hipnotiza, a gente para tudo que a gente está fazendo para ver o arco-íris. Eu, depois que me tornei mãe, eu paro para ver o arco-íris e ainda chamo meus filhos para ver. Total, né? E nesses últimos tempos, eu tenho intensificado muito as minhas leituras e os meus estudos. Para você que está chegando agora e não me conhece muito, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não sou uma pessoa que tem religião. Eu sou uma pessoa que, para mim, existe Deus, o universo, e Jesus Cristo, que me diz o caminho que eu devo seguir para viver essa prosperidade e essa abundância do universo. Então aqui você vai ouvir sobre física quântica, aqui você vai ouvir sobre constelações, aqui você vai ouvir sobre a parte energética, você vai ouvir sobre a parte técnica, sobre colocar a mão na massa, sobre fazer, vender, fazer mais dinheiro, mas você vai me ouvir falar muito sobre o invisível. E durante muito tempo eu tive essa paixão pelo arco-íris, mas eu não conseguia, achava que era só coisa de criança. Até que alguns anos atrás, quando eu realmente resolvi me tornar uma pessoa espiritualizada, chegar mais perto de Jesus, né, entender mais sobre a mensagem dele, e isso foi em 2020, naquele momento que a gente realmente... Oi, prima! Naquele momento que a gente se trancou ali, que a gente precisou passar por tudo aquilo, mas esse é assunto para uma outra live, eu comecei a estudar mais profundamente a Bíblia. De lá para cá eu já li a Bíblia inteira por 2 vezes, estou na 3ª vez lendo a Bíblia. E eu lembro que logo que eu comecei, e é impressionante, né, como a nossa mente, ela vai bloqueando. Talvez você já tentou ler a Bíblia, talvez você já tentou ler Os Segredos das Mentes Milionárias, que a gente vai falar hoje. Você já tentou várias coisas e o seu ego, o seu cérebro,
não te deixou entender. E essa fui eu. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu confesso pra vocês que eu achei chato, que eu achei pesada, que não foi. A segunda vez, eu acredito que eu já tava com uma expansão de consciência diferente, e aí eu consegui captar muitas histórias. Eu fiz um resumo incrível, que inclusive estava mostrando ontem para as crianças, e já fluiu. Acontece que dessa terceira vez eu recomecei em outubro, novembro ali, né? Logo depois que eu voltei de Orlando. Ela já tem um significado completamente diferente na minha cabeça. Sabe, o que isso tem a ver com a jornada da riqueza? O que isso tem a ver com sem meta, sem dinheiro? Confia em mim que você vai entender. E quando eu tava lendo agora pela terceira vez ali no final do ano a Bíblia, peraí que tem um cabelinho aqui. Ali no final do ano a Bíblia, eu prestei mais atenção na história do arco-íris. Então, se você for lá em Gênesis 9, bem no começo da Bíblia, bem no momento, né? Gênesis é o livro que Deus criou a terra. Gênesis é o livro da criação, do pecado original. Gênesis é o livro do começo de tudo. Você vai perceber que depois que Deus destruiu a terra, salvando somente Noé, sua família e um par de cada animal de espécie, Deus faz um pacto. E esse pacto, muitos não sabem, mas é chamado em algumas religiões como a primeira revelação. A primeira revelação para que você tome a decisão de se tornar uma pessoa rica e próspera. E nesse pacto, Deus fala o seguinte, que ele se arrependeu de ter destruído tudo e todo mundo. Que aquilo doeu nele de uma forma que ele não imaginava. E é ali que ele começa a entender. Guarda essa frase. Eu queria que vocês tivessem um caderninho da jornada. Porque vai ter muita bola preta. Oh, meu Deus, não consegui tirar o pelo. É ali que Deus começa a entender que todos somos um. Quando ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ele tirou uma fagulha divina. E essa fagulha divina fez com que nascesse a humanidade. E é óbvio pra gente que se dentro de nós, né, a nossa alma, o nosso ser, o nosso éter, o nome que você quiser dar, é uma fagulha divina, no momento em que ele destruiu centenas de fagulhas, ele iria sentir. Porque ele destruiu centenas de pequenos fragmentos dele. Então, ele faz uma promessa a Noé. Ele pede que Noé saia da arca, que Noé leve todos os animais, leve sua família, e ele promete a Noé que ele nunca mais fará isso. Por quê? Porque ali ele sentiu que todos somos um. Que tudo aquilo que acontecesse para o homem, tudo aquilo que machucasse o homem, tudo aquilo que destruísse o homem, de uma certa forma, também o destruiria. Então, todas as vezes que começa a chover, todas as vezes que cai sobre ele a ira, a raiva, ele põe um arco-íris. Para que ele se lembre do pacto. E para que ele se lembre que tudo aquilo que for feito ao homem vai impactá-lo também.
E eu confesso que quando eu li, gente, eu já tinha lido essa parte 2 vezes e eu não tinha entendido. Mas alguém aqui já leu a Bíblia e não entendeu? Acontece que também foi dessa vez que eu entendi o tal do pecado original. Foi dessa vez também que eu entendi que não é sobre Adão e Eva e uma maçã. Foi dessa vez que eu entendi, sim, da terceira vez que eu tô lendo o mesmo livro. Foi dessa vez que eu entendi que Adão e Eva decidiram comer do fruto da sabedoria. E a sabedoria... Quem aqui já pediu por sabedoria? Vamos ver. Quem aqui já pediu por sabedoria? Escreve pra mim. Quem aqui quando tá endividado pede por sabedoria? Quem aqui quando tá tendo um problema no casamento pede por sabedoria? Quem aqui, né, é mãe e pede por sabedoria para poder trazer, direcionar seus filhos? Quem aqui já pediu por sabedoria? Já, né? Então, Adão e Eva também. E no momento que Adão e Eva decidiram pedir por sabedoria, Eva pegou o fruto. E qual é o desafio quando eu peço por sabedoria? Pede todo dia? Qual é o desafio de quando eu peço por sabedoria? Quando eu peço por sabedoria, eu tô pedindo pela luz e pela sombra. Quando eu peço por sabedoria, eu tô pedindo pela dualidade do mundo. Quando eu peço sabedoria, vem desafio. Quanto mais eu peço sabedoria, mais a serpente vem e me dá sabedoria. Acontece que uma pessoa sábia é uma pessoa que enxerga o bom e o mal. Sá, eu devo parar de pedir sabedoria? De forma nenhuma. Eu também peço sabedoria todos os dias. Acontece que só adultos emocionais conseguem lidar com a sabedoria. As crianças emocionais, todas as vezes que vem o desafio, todas as vezes que vem o problema, todas as vezes que vem a falta de dinheiro, ela não sabe lidar com a sabedoria. E foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Deus não proibiu você de ser sábio e comer daquela fruta. Lá na Bíblia está escrito: ainda não é a hora. A partir do momento que você faz as coisas antes da hora, você vai colher frutos que talvez você não esteja preparado. Sabe, o que isso tem a ver com riqueza? O que isso tem a ver com aumentar o meu faturamento? O que isso tem a ver com a minha empresa faturar milhões? Tudo! O que aconteceria se eu hoje te desse uma empresa com 100 funcionários que faturasse 8 milhões por mês com a vida que você leva? Com as crenças que você tem, com as desculpas que você arranja, com as justificativas que você traz todos os dias para a sua vida. Para e pensa. Se hoje Deus te desse o paraíso, como ele deu para Adão e Eva, você, sem sabedoria, faria exatamente a mesma coisa que Adão e Eva. Você comeria da suposta fruta proibida?
isso é só uma analogia, e você faria tanta coisa errada, que a sua história no final seria o quê? Que você foi uma pecadora, que seu homem foi fraco e que vocês foram expulsos do paraíso e um filho matou o outro. É essa? Você acredita que é isso que Deus quer pra gente? E é aqui que começa a nossa live de hoje. É aqui que você vai começar a entender que quem não está disposto a viver o processo não vai encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Quando a gente era criança, a gente ouvia que no final de todo arco-íris existia um pote de ouro. Que no final do arco-íris existia muita riqueza, existia muita prosperidade, abundância. Acontece que para que o arco-íris se forme, você precisa viver um processo. E é o processo de acertar, de errar, de corrigir, de obedecer. Pega essa palavra, obediência. Enquanto você não estiver disposta a viver o processo, você não vai fazer a viagem no arco-íris. E se você não faz a viagem nesse arco-íris, você não pega a prosperidade. Então, o que Deus fez? Ele colocou, também tá lá, ele colocou no coração de todos os homens um sonho, um desejo, algo que movimenta a sua vida, algo que faz você sonhar, imaginar, pensar como seria se a minha vida fosse assim ou assado. Só que a gente tá tão cheia de lixo, a gente tá tão cheia de crenças, a gente tá tão cheia de ego, a gente tá tão cheia de achismo, a gente tá tão cheia de comparação, a gente tá tão cheia de julgamento do outro, que algumas de nós, e eu era esta pessoa, nem consegue saber qual é seu maior sonho. Se eu perguntar para vocês aqui nessa live agora, quem tem um grande sonho? Grande mesmo. Eu não tô falando do sonho de fazer 10 mil reais por mês. Quem tem um grande sonho? Quem tem um sonho que quando pensa, até dá aquele frio na barriga de falar assim, cara, será que eu consigo? Ó, a Michelle falou que tem. Quem mais tem? Quem mais tem aquele sonho que mexe com você? Aquele sonho que você percebe que não vai impactar só a sua vida. Aquele sonho que ele vai impactar a vida de centenas de pessoas. Lembra? Todos somos um. Só minhas panteras têm? Eu não tenho dúvida que minhas panteras têm. Afinal, a gente vem num processo de limpar tanta crença, de cuidar da nossa criança interior, a gente vem no processo de amadurecimento, de crescimento tão grande dentro da escola. Eu quero saber nossas convidadas. Quem tem? Olha lá, graças à escola eu consigo ter. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a riqueza, ela nasce de você saber qual é o seu grande sonho. Quando Deus, se você vai seguindo ali o livro, você vai lendo o livro, você vai chegar na história de Abraão. E você vai chegar na história que a esposa dele, né, que ela queria engravidar, queria ter filhos.
E ali você vai começar a entender que sem um sonho, você não evolui. Que sem um sonho, você não se movimenta. Que sem um sonho, não tem nem porque você tá aqui. E foi aqui que há muitos anos atrás eu entendi que o nosso sonho, pega essa frase, é a bússola da nossa alma. Você não tá aqui para ficar endividado, você não tá aqui para pagar boleto, você não tá aqui para ficar discutindo com seu marido no domingo, para acordar na segunda-feira de saco cheio, porque é segunda-feira. Você tá aqui para buscar a riqueza que tá do outro lado do arco-íris. Só que o caminho dessa riqueza chama-se sonho. Mas eu tô endividada, como é que eu vou pensar no meu sonho? Eu sei, eu fui essa pessoa por muito tempo que tava endividada e achava que tinha que olhar pra dívida. Tava com problema no casamento e achava que tinha que olhar pro problema. Até algum tempo atrás eu era a pessoa que tava acima do peso e achava que eu tinha que olhar pro peso. Só quando a gente entende que a gente precisa olhar pro sonho e não pro pesadelo, é que a gente começa a mudar a nossa vida. Aqui nesse Instagram eu falo de dinheiro. Aqui nesse Instagram eu falo de negócios. Eu falo de empreendedorismo. Mas não dá pra gente começar a nossa jornada da riqueza sem você entender que o seu negócio, sem você entender que o dinheiro na sua conta são respostas do quanto você está no caminho da sua alma. Eu não sou uma pessoa burra. Eu nunca me considerei uma pessoa burra. Eu sempre fui uma pessoa estudada. Eu sempre fui uma pessoa dedicada. Eu sempre fui estudiosa. Eu sempre corri atrás das minhas coisas. Alguém aqui se identifica? Tenho certeza que a maioria dessa live é como eu. Assim, a gente sabe que a gente não sabe tudo. Mas a gente sabe muito mais coisa que muita gente. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, não tive preguiça para estudar. Eu tinha dificuldade de ler, né? Mas eu não tinha dificuldade de estudar. Eu fui boa aluna. Eu sempre, assim, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre me destaquei nas empresas. Eu sempre fui aquela que, qualquer problema que tivesse, chama a Sabrina que a Sabrina resolve. Quem mais aí? Eliette, quem mais? Acontece, gente, que apesar de eu não ser uma pessoa burra, apesar de eu ser uma pessoa muito batalhadora, apesar de eu ser uma pessoa extremamente dedicada, eu vivia endividada. Eu vivia com problema. Eu vivia com dificuldade de prosperar, com dificuldade de fazer minha vida acontecer. E talvez eu tô falando para você agora a chave da virada. E talvez você tá ocupada fazendo outra coisa, ao invés de prestar atenção na live, e você vai perder essa chave. Mas a minha vida só mudou o dia que eu comecei a olhar para os meus sonhos. Não é os sonhos do seu marido, os sonhos da sua mãe, os sonhos do seu pai. São os seus sonhos. E se hoje você não tem sonhos, ou você nem sabe quais são os seus sonhos, eu te vejo. E eu vou dizer para você que você tem uma grande jornada de se redescobrir. A riqueza que você busca, a prosperidade que você busca, o dinheiro que você busca, o reconhecimento que você busca na sua carreira, o faturamento que você busca é proporcional
a viagem que você faz aqui dentro. Não é por acaso, Quem tá no Clube do Livro comigo? Essa semana a gente tem debate. Ó, eu escolhi um dos primeiros livros que mudou minha vida. E não é por acaso que o primeiro princípio da riqueza é: os seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Sá, o que você tá querendo falar pra mim? Que enquanto você viver os sonhos de outras pessoas, enquanto você tentar agradar outras pessoas, enquanto você se preocupar com o que outras pessoas vão dizer, enquanto você se importar com o que seu pai fez, com o que sua mãe fez, com o que o seu marido fez, com o que aquele patrão fez, você não vai acessar a riqueza. A riqueza é o pote de ouro para quem toma a decisão de viver o processo de reconstrução do seu pecado original. Enquanto você não entender que todos somos um e que Adão e Eva é só uma analogia para as nossas escolhas. Eu já fui Eva, você é Eva. Quantas escolhas erradas nós já fizemos? Quantas vezes alguém falou do sentir? Quantas vezes o nosso sentir falou, não faz isso, você foi lá e fez? Quantas vezes você sabia que aquilo não devia ser feito e você fez? Então, se você hoje quer viver, sair da escassez para viver a prosperidade, você vai precisar se despedir dessa pessoa, dessa versão que ignorava o sentir, dessa versão que faz para agradar os outros. Quem vocês acham que é a serpente? Você acha mesmo que é uma serpente? As pessoas que você fica tentando agradar são suas serpentes. As pessoas que você se importa com o que elas vão falar são suas serpentes. O seu ego é sua serpente. Aquela vozinha que fica na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir, que você não tá pronta, que você não é boa o suficiente. Ela é sua serpente. E sabe o que você faz todos os dias? Você come da fruta. Todos os dias que os seus pensamentos falam algo ruim para você e você aceita aquilo como sua verdade, você está comendo da fruta proibida. Você está fazendo e se prendendo ao pecado original. E você devia estar fazendo o quê? Você devia estar criando o seu mundo. Você tem uma fagulha divina. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você devia estar perdendo o seu tempo ouvindo o que essa fagulha divina está falando para você fazer. E foi só aqui que a minha realidade mudou. Foi só no momento que eu falei, não vou ouvir essas vozes, não vou ouvir as serpentes. E não se iludam de achar que as serpentes vão embora, tá? Porque muita coisa reconstruída depois, muitos milhões faturados depois, muito dinheiro investido depois, eu ainda tenho serpentes. E é por isso que com o tempo você vai aprendendo a fechar sua boca.
Dá para contar no dedo o número de pessoas hoje que sabem o que eu realmente sonho. Dá para contar no dedo as pessoas que eu trago na minha casa. Por quê? Porque a grande maioria ainda é serpente. E você vai precisar entender que para você fazer essa viagem, chegar no outro lado do arco-íris, pegar a riqueza que você busca, e essa riqueza, de novo, não precisa ser dinheiro. Apesar que eu acho uma grande ignorância você achar que o dinheiro é o problema. O dinheiro, ele potencializa quem a gente é. Graças ao dinheiro hoje, eu posso fazer um monte de trabalho social. Graças ao dinheiro hoje, eu posso estar num encontro com mentes incríveis, com pessoas sensacionais, e a gente se juntar para fazer um projeto foda para um bando de adolescentes que não teve a oportunidade que eu tive. Eu não fico trazendo isso aqui. Só que essas coisas eu só posso transbordar na minha vida o dinheiro porque primeiro ele entrou na minha casa. Porque meus filhos têm comida na mesa. Porque eu viajo aquilo que eu quero, eu compro aquilo que eu quero. Eu invisto aquilo que eu quero. Eu construo aquilo que eu quero. E aí eu transbordo aquilo que eu sou. Então a primeira coisa que você precisa entender é que se hoje você é uma pessoa que não tem sonhos, isso já me diz que você é uma pessoa que não tem caminho. E aí vem uma grande máxima do coach. Eu falo que quem zoa coach é uma pessoa que está mais lascada na vida ainda. Porque é uma pessoa que talvez nunca passou pela oportunidade de ter alguém trabalhando sua mentalidade e tá falando mal daquilo que nem sabe. Por quê? Porque tá ouvindo a serpente. E no coach, uma grande frase, né, que na realidade é do Jay Lewis, que é o escritor do Alice no País das Maravilhas. Eu lamento, seu marido ainda é amigo da serpente. Cuidado com ele. E aí, o que ele fala? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por que a live chama 100 metas, 100 dinheiro? Porque um dos meus maiores aprendizados, não só durante a minha trajetória, mas principalmente olhando para as minhas alunas, olhando para o resultado das alunas, olhando para o faturamento das minhas alunas, é nítido. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. As que não têm resultado, as que não faturam, as que não conseguem, não planejam objetivos e metas. As que não têm resultado, as que não planejam, não seguem método. São pessoas que ainda estão procurando ou vivendo a serpente. E aí eu pergunto para você, cabe a mim despertá-las? Ou assim como Deus, eu preciso respeitar a escolha de cada um? E por muito tempo, eu tentei despertar as pessoas. Eu tentei mostrar para as pessoas. E isso me engorda. Isso me sobrecarrega. Isso me cansa. Por quê? Porque é uma lei sistêmica. Dar e receber. Quando eu dou o caminho, quando eu explico o que me fez sair de endividada a uma pessoa milionária, o que me fez sair de uma pessoa com a vida destruída para uma vida mais plena, eu já tô dando muito, gente.
Só que cada pessoa precisa decidir pegar e precisa decidir devolver. Sabe, como é que eu devolvo? Você devolve passando para frente aquilo que eu te ensino. Você devolve convidando amigos e pessoas para uma live. Você devolve postando seus resultados para que a gente chame mais atenção de pessoas. Existem milhares de formas de devolver. Mas principalmente você devolve tendo resultado. Então, para a gente entender que onde eu tô, onde eu quero chegar. Então, vários de vocês, eu fiz um post no sábado e falei, o que você deixa nesse ciclo, no velho ciclo? E vários de vocês escreveram a escassez. Então, todo mundo quer deixar a escassez. Todo mundo quer viver o outro lado do arco-íris. A riqueza, a prosperidade, a abundância. Todo mundo quer sair das dívidas e quer construir uma vida financeira com liberdade, com independência. Todo mundo quer sair de um relacionamento meia boca, que não tem parceria, que não tem cumplicidade, que não tem troca, para um relacionamento incrível. Todo mundo quer. A questão é, quem está disposto a viver o processo? E esse processo, ele exige uma coisa chamada compromisso. E só adultos se comprometem. Crianças emocionais ouvem a serpente. Quando Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as frutas, menos daquela árvore. Ainda não é chegada a hora. Eles tinham acabado de ser criados. Eles tinham acabado de ser preparados para viver essa terra, esse mundo. Não significa que eles não poderiam chegar até aquela árvore, mas não naquele momento. E hoje, para mim, é muito claro que quando a gente não tem a mentalidade pronta, quando a gente não tem inteligência emocional suficiente para lidar com a sabedoria, com a riqueza, aquilo, ao invés de ser algo muito bom, se torna algo muito ruim. Só que todos os dias você está escolhendo ouvir a serpente. Você não está ouvindo o que está aqui. Você não está ouvindo os seus sonhos. Você não está ouvindo Deus. Você não está olhando para Ele e falando assim, o que eu preciso me desenvolver para atingir esse sonho? Então vamos pegar aqui, né? Ah, eu quero faturar 20k por mês. E não é 20k de vendas. É 20k de Prolabore na minha conta corrente. É eu ter para mim e para minha família 20 mil reais todos os meses. Como seria para você hoje, todos os meses, de salário do seu negócio, você ter 20 mil reais por mês? Não é essa bagunça que a maioria faz. Fatura 20, fatura 30 e fica ali misturando a vida pessoal com a empresa. Não, gente. É construir uma empresa sólida, que quando eu olho para minha empresa pode me pagar isso e muito mais no próximo 1, 2 anos. Não é agora. É médio e longo prazo. Eu sou uma empresária, eu não sou uma criança. Só que para eu chegar neste lugar, eu precisei obedecer. Eu precisei aprender que não era na hora que eu quero, do jeito que eu quero, que nem criança birrenta. Eu precisei entender que existe um processo
um caminho entre a Sabrina que eu era em 2016 e a Sabrina que eu me tornei hoje. E que este processo precisa ser vivido. Sá, mas quando a gente contrata mentor, é só pra você não levar 8 anos. Eu tenho muita aluna, eu falo pra elas que em 1 ano, 2, ela já tem a vida muito melhor do que a minha com 1 ano, 2. Por quê? Porque elas escutam. E elas não escutam a serpente. Elas escutam quem serve a Deus. E eu não tô falando só de mim. Tem centenas de pessoas incríveis na internet que estão aqui para te ajudar neste caminho. Eu não sou a única. Eu não tenho ego desse tamanho. Agora, a grande pergunta é: você está ouvindo ou você continua ouvindo a serpente? Todos os dias, você acorda podendo ouvir a Deus ou a serpente. E são suas escolhas diárias que vão dizer para você o que você vai ter, o paraíso ou não. Se a gente continua seguindo, você vai começar a entender, principalmente depois que Jesus veio, você vai começar a entender que o inferno é você mesmo que faz. Você nem precisa ir pro inferno. Você tá fazendo seu inferno. Às vezes sua casa é um inferno. Sua conta bancária é um inferno. Os seus relacionamentos familiares são um inferno. Você nem precisa morrer para ir pro inferno. Você já criou ele aqui na Terra. E eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Essa versão 2016 criava o inferno na Terra. Eu conseguia, com o tamanho do meu ego, com o tamanho do meu eu acho, com o tamanho do eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou uma criança birrenta que não foi vista pela mãe, que não foi vista pelo pai. Então eu quero agora que o cliente se comporte do jeito que eu quero. Eu quero que a internet se comporte do jeito que eu quero. Eu quero fazer as coisas meia boca e quero ter resultado. Eu não me dedico, eu faço um dia, depois não faço mais. Eu começo, mas não termino. Mas eu quero o resultado. Quem é essa? A criança birrenta. Que quer tudo do jeito dela, na hora dela. E ela mesma cria o inferno dela. Ela não precisa de ninguém de fora. Então, quando você fica ouvindo a serpente, você fica ouvindo conversas do tipo: fazer meta é coisa de coach. Pra que construir isso? Isso é essa coisa desses coach aí que ficam falando. E quanto mais você fica ouvindo as serpentes, menos resultado você tem e mais vida próspera os coaches têm. Eu sou extremamente grata por uma coach ter aparecido na minha vida. E eu tenho certeza que eu tenho nessa live alunas que são extremamente gratas porque a coach aqui apareceu na vida delas. Agora, coach é pra todo mundo? Não é. Porque tem gente que ainda prefere a serpente. Tem gente que ainda prefere a ignorância. Tem gente que ainda prefere culpar os outros. Tem gente que ainda prefere ser vítima. Então, quem prefere ser vítima, é fácil julgar o outro, falar mal do outro. E o coach, gente, de verdade, ele é só um ator na vida das pessoas. Seja eu, seja o Wendel, seja o Marçal, seja quem for. O problema não tá na gente. Porque a gente aprendeu tudo isso
e a gente aplica e a nossa vida prospera. O problema tá na mentalidade do julgamento, do apontar o dedo, do falar mal do outro. Porque no fundo é isso que a serpente faz. A serpente falou mal de Deus. A serpente falou para Eva que Deus não queria dar tudo para eles. E ela acreditou. Se você realmente quer construir uma nova vida, se você quer construir riqueza, se você pretende que 2025 seja o melhor ano da sua vida até aqui, e ele pode ser, você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa decidir o seu pote no final do arco-íris. Você precisa entrar em contato com os seus sonhos. Você precisa transformar os seus sonhos em objetivos. E você precisa transformar os seus objetivos em metas. Quem não transforma sonho em objetivo, em meta, não tem resultado. Mas vamos sair um pouco do mundo bíblico e vamos trazer para aterrar. Existe um estudo feito na Universidade de Harvard. E esse estudo ele foi feito entre 1979 e 1989. Eu tinha um aninho quando esse estudo começou. E durante 10 anos, Harvard monitorou os seus alunos. Harvard monitorou as pessoas que estudavam. Eu acredito que nessa live todo mundo sabe quem é Harvard. Uma das maiores universidades do mundo. Uma das mais conceituadas no mundo. E o que Harvard entendeu ao longo de 10 anos de estudo? Harvard fez uma simples pergunta a todas as pessoas que estavam, né? Ela separou um grupo de alunos e ela monitorou esse grupo por 10 anos. E esse estudo diz o seguinte: desses alunos, 93% não sabiam o que queriam da vida. Eles projetaram até entrar em Harvard. Entraram em Harvard e eles não sabiam. E quando o pessoal da pesquisa perguntava, mas o que você deseja depois de Harvard? Essa pessoa falava assim, não, eu desejo trabalhar na profissão. Então, mas quais são os seus objetivos, suas metas para depois da profissão? E a pessoa falava assim, não, eu não sei, o sonho do meu pai e da minha mãe é que eu entrasse em Harvard. Então, mas você já entrou em Harvard. Agora que você já está aqui, qual é o seu próximo sonho? Qual é o seu próximo point? 93% não sabiam. Sabe o que significa isso? A primeira coisa que significa isso, que essas pessoas só sonharam os sonhos dos pais. Elas só fizeram a vida que os pais queriam que elas fizessem. E no momento em que elas realizam, acabou a vida. Nem curtir estar em Harvard era suficiente. Porque a pessoa não sabia o que ela queria. E quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aí eles foram e perguntaram, tinham mais 7%. Desses 7%, 3% tinha uma ideia para onde queria ir. 3% imaginava o que ia fazer depois de Harvard. Então, queriam casar, queriam ter filhos, mas essas metas não estavam escritas. Era só aqui de conversa.
Olha, eu acredito que quando eu terminar a faculdade, eu quero trabalhar lá em Nova York, na Quinta Avenida, no maior escritório de advocacia. Ah, eu desejo trabalhar numa grande multinacional lá no Vale do Silício. Ah, eu espero montar, mas tudo de boca. E somente um pequeno grupo tinha clareza. Clareza, guarda essa palavra. Você tem uma palavra hoje que te separa da riqueza, é essa. Só um pequeno grupo de 4% apresentou um projeto de vida. Somente 4% sabiam, depois de Harvard, o que eles iam fazer, quais eram os objetivos e o que essas pessoas queriam. 10 anos depois, o estudo volta para analisar essas pessoas. E pasme, a maioria dessas pessoas estava endividada, a maioria dessas pessoas não tinha virado nada, a maioria dessas pessoas tinham, inclusive, tirado parte da sua vida. Somente aquele grupo de 7% havia prosperado. Por que eu tô trazendo isso para você? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei chocada. E por que eu fiquei chocada? Porque eu fui educada para acreditar que um diploma era suficiente para eu ter sucesso. Eu cresci acreditando que eu precisava me formar, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais, MBA. Afinal, eu sou da geração dos anos 80. E esse estudo, a primeira vez que eu tive contato com esse estudo, ele me assustou porque essas pessoas se formaram em Harvard. Essas pessoas não se formaram na Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes. E no final, mais importante do que o diploma que você tem, os cursos que você tem, as pós-graduações e MBAs e tudo mais que você tem, mais importante do que tudo isso é: você tem seus objetivos e metas? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E vocês vão ver comigo ao longo da jornada da riqueza que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a serpente do começo da live, ela nada mais é do que o seu clã familiar, do que a ambiência dos seus amigos. Ela nada mais é do que você viver o inconsciente coletivo, que é pobre e escasso. Todas as vezes que você decide fazer algo diferente e você não sustenta o algo diferente, é porque a serpente ganhou de você. O seu ego ganhou de você. E você vai continuar sendo escassa, e você vai continuar sendo pobre, e você vai continuar reclamando do marido, e você vai continuar vivendo a vida que não é a vida do paraíso. A prosperidade, quando Jesus veio, ela está disponível para todo mundo. Acontece que nem todo mundo decidiu viver a prosperidade. Vocês entendem que decisão é um poder espiritual? Que é a decisão que vai mudar o seu caminho. Só que para você decidir, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Eu só consigo decidir o que eu faço na minha agenda da segunda-feira porque eu sei onde eu quero chegar. Ontem eu postei aqui para vocês
que eu tô desenhando meu projeto 5.0. Quem viu? Precisa, né, Márcia? Quem sabe um dia essa live chega na maioria das pessoas. Quem aqui viu? Por sinal, depois eu vou falar com vocês sobre o aplicativo e como eu faço. Gente, entendam uma coisa. Quando eu entendi que eu precisava, que o sonho era a bússola da alma, e que toda vez que eu saísse do caminho dos sonhos, problemas eu teria. Ou seja, Sá, o que é o endividamento? É a resposta do universo que você está no caminho errado. Sá, o que é a traição? É a resposta do universo que você está no caminho errado. Sá, o que é uma doença? É a resposta do universo que você está no caminho errado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o universo fala com você o tempo inteiro. Basta você querer ouvir ou não. Quando eu entendi que a traição, o endividamento, a doença... Gente, eu tive tudo isso, tá? Eu tô falando porque eu vivi. Eu entendi que eu tava no caminho errado. E aí foi o momento que o coach chegou na minha vida e eu entendi que eu não era a Sabrina que eu vim pra ser. Eu era uma Sabrina moldada para agradar. Eu era uma Sabrina que queria agradar meus pais, agradar meu chefe, agradar meu marido, agradar as minhas amigas. Eu era uma massinha de modelar. Eu tinha medo de mostrar para as pessoas quem eu realmente era e elas não me amarem. Então o universo, ele tava falando isso pra mim. Cara, você tá tão fora do seu caminho que eu não sei mais como chamar a sua atenção. Eu já te endividei, eu já te fiz ser traída, eu já te dei um tumor, eu não sei mais o que eu faço, criatura, acorda! Mas graças a Deus eu acordei. E no momento que eu acordei, eu falei, rapaz, minha vida tá uma merda, o que eu faço agora? E eu precisei viver o processo de limpar toda aquela merda para poder construir a vida que eu desejava. Sá, você já vive 100% a vida que você deseja? Não. Mas 90% eu já vivo. Eu já faço coisas que, se você falasse pra mim há 6, 7 anos atrás que eu ia fazer, eu não acreditaria. Quer ver um problema que eu tô vivendo? Vou dar um problema pra vocês. Eu estou vivendo o problema que eu não consigo tempo pra parar e escolher o hotel que eu vou ficar na neve com os meus filhos. Olha que problema. Que problema. Quem queria ter esse problema? Eu decidi fazer uma viagem no dia do meu aniversário, comemorar meu aniversário esse ano de um jeito diferente. Quem vai comigo nessa viagem? E aí eu decidi que eu quero levar meus filhos pra neve, porque eles não conhecem a neve. E eu não tô conseguindo tempo para olhar o hotel. Olha que problema difícil. Não é uma delícia, Eliette? Eu acho. Eu acho um problema muito difícil. Muito difícil. Então é esse tipo de problema que eu tenho hoje. Entendeu? Outro problema que eu tenho hoje. Me chamaram para mais um mastermind e eu falei assim, então, não dá. Não é porque eu quero fazer o curso e não tenho dinheiro. É porque nesse momento eu preciso escolher os lugares que eu vou estar e os lugares que eu não vou estar. Olha que difícil. Só que, para eu viver esse problema, eu precisei viver um processo. Mas não se iludam, tá? Eu tenho problemas de verdade. Eu tenho a doença do meu pai, que a gente tá precisando aprender a lidar. Eu tenho a questão da obesidade, que eu tô trabalhando agora. Essa semana eu tenho endócrino, essa semana eu tenho nutricionista. Essa semana eu tenho um monte de coisa que eu tô fazendo. Então, assim, eu tenho problemas reais, que é o que ainda falta para eu chegar nessa versão da Sabrina 5.0. Mas o que eu quero dizer pra você? Quando você sabe onde você tá, onde você quer chegar,
Isso não é um problema. Isso é parte do processo. Então ontem, quando eu sentei ali para escrever a versão Sabrina 5.0, né? Eu vou fazer 47 esse ano. Quando eu fui escrever a Sabrina de 50 anos, eu fui estabelecer os objetivos que eu quero realizar aos 50 anos. Aos 50 anos eu quero ter publicado o livro que minhas alunas tanto me pedem. Aos 50 anos eu quero ter resolvido esse perrengue da obesidade. Aos 50 anos eu quero já estar fazendo um Thanksgiving na minha casa de Orlando. Entendeu? Mas eu preciso saber o que eu quero. O primeiro passo da riqueza, o primeiro passo para você mudar de vida é clareza. Porque se você não sabe o que você quer, você vai ficar vivendo as crenças da sua mãe, do seu pai, do seu marido, das pessoas que estão ao seu lado. Sabe, mas eu não quero separar, não precisa. Eu tenho um monte de pantera que ela passou a desenhar suas crenças, ela passou a decidir seu caminho e o marido agora tá junto com ela. Ou seja, a mulher sábia edifica o lar. Eu não tive tempo de ser sábia. Eu aprendi errando, mas as minhas alunas não precisam aprender errando. Para fechar a live de hoje, o que eu vou te sugerir que você faça? Eu vou tirar nossa carta. Pra gente fechar a live de hoje, o primeiro trimestre do ano tá acabando hoje. Ele tá acabando hoje. E você tem a oportunidade de já começar a transformar a sua vida no próximo trimestre. Ou seja, abril, maio, junho pode ser o melhor mês do seu negócio, o melhor mês do seu casamento, o melhor mês da sua empresa, do que você quiser. Mas você precisa saber o que você quer. Então, na nossa jornada da riqueza hoje, a sua primeira tarefa é decidir o que você quer. E eu tenho certeza que na hora que você começar a decidir o que você quer, a serpente vai começar a falar na sua orelha. A serpente vai dizer: oi, Má. A serpente vai falar pra você que você não consegue. A serpente vai dizer pra você que você não é capaz. A serpente vai dizer